Saudações, acadêmicos do curso de pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos e Inclusão Social. Eu sou a professora Anabela e trabalharemos a disciplina de Alfabetização e Inclusão Social. Nesta unidade, a unidade 3, veremos Educação e Trabalho, o ensino médio e a educação profissional. Compreendem nossos elementos a educação e o trabalho, uma abordagem relacional, o ensino médio e a educação profissional, o trabalho como princípio educativo. Os nossos objetivos relacionam-se a identificar os aspectos relativos à EJA e ao mundo do trabalho, bem como reconhecer a inter-relação da educação e do trabalho com a educação profissional. Para que iniciemos o trabalho, é necessário que façamos um resgate das concepções e dos elementos essenciais à compreensão de educação e trabalho nessa inter-relação. Educação e trabalho são elementos previstos legalmente, principalmente no texto constitucional, são direitos sociais, direitos fundamentais. Educação e trabalho têm sido elemento de políticas públicas destinadas a promover a educação e ao trabalho. A educação e o trabalho devem estar pautados por estes elementos essenciais: a cidadania, a diversidade, os direitos humanos, a inclusão social e o currículo. Esses elementos não podem ser desconsiderados quando se trabalha educação na perspectiva do trabalho enquanto princípio educativo. Esses dois conceitos, esses dois elementos, eles se interrelacionam, educação e trabalho, na perspectiva freiriana, na perspectiva de letramento, na perspectiva histórico-crítica, se relacionam. O trabalho faz parte da essência do ser humano, é ele que dignifica o homem e, portanto, ele deve ser compreendido como elemento do processo educativo. Todavia, educação e trabalho, historicamente, tem enfrentado uma dualidade estrutural na educação, que se compreende essa dualidade estrutural como uma proposta de educação intelectual destinada a uma classe dominante e uma outra proposta de educação para o trabalho destinada à classe trabalhadora e oprimida. Essa dualidade estrutural, ela provoca um distanciamento, políticas de dois pesos para a educação. Então, tem-se uma política voltada para a educação enquanto ação intelectual destinada às classes dominantes e uma política destinada ao trabalho, supostamente para a classe trabalhadora, para a classe proletariada, como dizia Karl Marx. Portanto, é interessante que sejam previstos e analisados os pressupostos ontológicos da educação e do trabalho. Então, entender que o trabalho ele deve ser concebido a partir da natureza. O trabalho é inerente a todo ser humano. Então, o trabalho faz parte do indivíduo. Do ponto de vista e do pressuposto pragmático, então, o trabalho ele tem valor prático. Ele deve ser utilizado na educação de modo a provocar a reflexão sobre a prática e de modo a utilizar a prática como elemento educativo. Sobre o pressuposto epistemológico, o trabalho e a educação tem que se analisar os caráteres, os problemas relacionados à concepção do trabalho e da educação. Nessa perspectiva, o nosso principal referencial teórico é Karl Marx. Para ele, o homem é um ser social e histórico e torna-se homem à medida que trabalha e vive em sociedade. Portanto, o modo de produção vai determinar o tipo desse homem. E o trabalho é a essência do homem. O trabalho, ele faz parte do ser humano. Ele é ontológico ao ser humano, ele é inerente ao ser humano. E é desse modo que o trabalho deve ser concebido no processo educativo, especialmente na educação de jovens e adultos.
O trabalho não deve ser um elemento dissociado do processo educativo, e sim ele deve fazer parte e ser pressuposto de trabalho para a educação de jovens e adultos. Dessa forma, concebe-se trabalho como princípio educativo, ou seja, ele é elemento basilar, ele é princípio, parte-se do trabalho para a ação educativa. E nessa perspectiva, há uma quebra de paradigma, ou seja, há a quebra de paradigma da concepção de formação profissional, do ponto de vista de adaptação aos objetivos de mercado. Então, não se tem uma educação profissional voltada apenas para a qualificação profissional. Essa formação profissional, na perspectiva da Politecnia de Karl Marx e também, posteriormente, na perspectiva de Paulo Freire, vem ser centrada na concepção de educação tecnológica. Essa concepção trata do trabalho enquanto princípio educativo do ponto de vista de que o trabalho é elemento essencial do processo pedagógico. Parte-se dele para ele, mas o trabalho não é o único elemento. A educação de jovens e adultos pautada no princípio do trabalho deve estar relacionada para além da prática. Então, a educação tecnológica compreende a formação do ser, a formação do indivíduo e a formação do trabalho. Essa relação de trabalho e indivíduo, elas são inerentes, elas não são dissociadas. A educação de jovem e adulto deve se organizar de modo que educação e trabalho se integrem para a formação integral do ser humano, para a formação completa do ser humano, e não para a formação dissociada. Eu formo para o trabalho e formo para a intelectualidade. Então, eu formo o ser humano e o trabalho é inerente ao ser humano, portanto, ele deve fazer parte do processo pedagógico. Dessa forma, na educação de jovens e adultos e no ensino médio, o trabalho concebido como princípio educativo deve se perguntar: a serviço de quem está essa educação? Qual é a intenção que se tem em trabalhar o princípio educativo do trabalho na educação de jovens e adultos? Qual é o contexto que está inserido essa temática, essa proposta pedagógica? Que ideologia, que política? Qual o processo dialético que deve ser adotado para que haja a transformação ao invés da reprodução no processo de ensino? E desse modo, a educação, a partir dessas reflexões, deve se pautar pela educabilidade humana. O processo pedagógico não deve se pautar em uma formação técnica ou em uma formação intelectual. É uma formação do ser humano, uma formação do indivíduo, do ser, do cidadão. E, portanto, uma formação politécnica, ou seja, uma formação que compreende a humanidade e a prática, o profissional. Esses dois elementos é que caracterizam a educação de jovens e adultos a partir do trabalho como princípio educativo. Diante do exposto, o trabalho como princípio educativo, ele deve ter uma análise da conjuntura. O que se tem a respeito da educação de jovens e adultos quando se fala da educação pautada no trabalho? Percebe-se que há um financiamento precário nesse sentido. A proposta pedagógica é confusa, então, ensino médio e educação profissional não tem-se ao certo qual é a proposta pedagógica, qual é a definição do ensino médio, qual é a definição da EJA para esses princípios. As políticas públicas, as políticas de governo alteram essa proposta, então não se tem uma política de Estado definida. A cada governo tem-se uma política diferente, com perspectivas e diretrizes diferentes, portanto, ainda não se tem essa postura pedagógica definida e, de fato, ainda a qualidade é insatisfatória. Ou seja, diante dessa dualidade estrutural, não se tem formado nem profissionais, nem devidamente a construção da humanidade no indivíduo. Essa situação leva a um desequilíbrio na balança sobre o que é real e o que é ideal. Real tem-se diante dos dados previstos pelos próprios institutos públicos
que no ensino médio e na EJA, a educação tem sido precarizada, as medidas são paliativas de correção e não medidas preventivas e direcionadas, há uma fragilidade no sistema e não se tem definido qual que é a identidade da EJA e do ensino médio. A perspectiva para a mudança é que haja o acesso ao conhecimento, então o conhecimento é base na perspectiva histórico-crítica de Paulo Freire e de Karl Marx. Deve-se todos terem acesso ao conhecimento para que, por base desse conhecimento, tenha-se acesso ao que é intelectualmente construído e, por base disso, eu consiga emancipar-se criticamente. Somente a partir disso eu posso fazer a criação e a crítica e o exercício da crítica, então só a partir do momento que eu tenho acesso ao conhecimento é que eu posso refletir sobre esse conhecimento. E, diante dessa reflexão, é que eu vou me condicionar à participação política, eu vou me motivar, vou me comprometer com a transformação. Portanto, o que se tem até o momento, e a perspectiva é de mudança, evidentemente, é que se exclua políticas de governo para a EJA e para o ensino médio na perspectiva do trabalho e se instale uma política de Estado para o programa de educação de jovens e adultos, partindo do trabalho como princípio educativo. Assim, a educação tem duas funções principais na perspectiva de Marx: a produção de qualificações necessárias ao funcionamento da economia e a formação de quadros e elaboração de métodos para o controle político. Então, percebam que, novamente, há essa dualidade estrutural estabelecida na educação. Enquanto, quando trabalha o princípio, quando o trabalho é o elemento da educação. Então, forma-se para o mundo do trabalho ou se forma para a continuidade dos estudos. Essa dualidade deve ser questionada e transformada de modo que a educação seja um elemento integrador, seja um elemento estratégico. Frigoto vai afirmar que, como estratégico e prioritário, o direito à educação deve ser unitário, politécnico ou tecnológico, na concepção mais odierna, que articula conhecimento científico, filosófico, cultural, técnico, tecnológico, com produção material e vida social e política para crianças e jovens. Portanto, é uma concepção unitária, uma concepção unidade de educação e trabalho. Essa concepção vai trazer a perspectiva de que trabalho enquanto princípio educativo são elementos educativos, são princípios, enquanto princípio é base da estrutura pedagógica, da proposta de ensino, da proposta didática para a educação de jovens e adultos. Trabalho é elemento. Karl Marx trata de que o trabalho é a essência do homem. Então, a proposta pedagógica na educação de jovens e adultos, na alfabetização para a inclusão social, deve prever o trabalho como princípio educativo, partindo do trabalho para uma proposta pedagógica unitária que relacione conhecimento, formação profissional e construção da dignidade humana, construção do cidadão. São indissociáveis, portanto. Esse é o tema dessa terceira unidade. Para a próxima unidade, nós temos educação, geração de trabalho e renda. Esses foram os debates. A educação a partir do trabalho como princípio educativo na educação de jovens e adultos. Até a próxima. Bonanças!